Fala pessoal, hoje estamos trazendo mais uma música que muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado. Essas são as boas para a gente analisar. E a música Last Kiss não é uma música original do Pearl Jam, apesar dela ter feito muito sucesso justamente com eles. Né? A música originalmente foi, na verdade ela é, né, de Wayne Cochran e foi escrita em 1962. Né? Mas a versão mais famosa de todos é claro que é a do Pearl Jam, mas outros artistas também a gravaram. E ela é sim inspirada num caso real de acidente automobilístico. Então a gente tem aquela pegada where can my baby be? E a gente pode até pensar que é uma música feliz, mas também é uma música trágica, é uma música muito triste. Então, eu gosto dessas músicas com esse contraste entre o som e a letra, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre ela hoje. Então, fique ligado e vamos lá, né? Vamos começar com a leitura e vamos pegando aqui alguns detalhes, né? Vamos lá. Então, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good. So I can see my baby when I leave this world. We were out on a date in my daddy's car. We hadn't driven very far. There in the road straight ahead, a car was stalled. The engine was dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. I'll never forget the sound that night. The screaming tires, the busting glass, the painful scream that I heard last. Oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. When I woke up, the rain was pouring down. There were people standing all around, something warm flowing through my eyes. But somehow I found my baby that night. I lifted her head. She looked at me and said, Hold me, darling, just a little while. Cara, essa é treta. I held her close. I kissed her. I kissed her our last kiss. I found the love that I knew I had missed. And now she's gone, even though I hold her tight. I lost my love, my life that night. Where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Cara, essa letra é pesadíssima. Então vamos entender os detalhes dela, né? O cada parte aqui que significa. Vamos, claro, um, tirar aqui algumas lições. Vamos lá então. Where can my baby be? Então, onde pode minha querida estar? Onde minha querida pode estar? The Lord took her away from me. O Senhor a levou para ver que, cara, nas primeiras duas linhas a gente já vê que aqui é trágico. Então tá falando de alguém que perdeu sua querida, né? Então, de fato, isso é uma história real. Eram 5 pessoas em um carro. E aí, eu vou contando um pouquinho mais dessa história conforme a gente vai lendo aqui, tá? She's gone to heaven, so I got to be good. Então, she is gone to heaven. Então, aqui é uma expressão muito comum quando eu falo de. O verbo to go, especificamente, ele é muito usado com o verbo to be, né? To be gone. Então, provavelmente aqui, se ele dissesse, tipo, she has gone to heaven, seria aceitável, seria normal também. Mas o que acontece, e isso tem uma razão arcaica, é que o verbo to go ele é muito usado dessa maneira. Né? O gone é a sua forma no particípio. Então, ao pé da letra é algo como ela é ida ao céu, só que simplesmente é she is gone, ou seja, ela foi para o céu.
Heaven é o céu, é claro que a gente está falando do céu espiritual, não o céu literal, porque a gente sabe que o céu literal, que tem as nuvens, a gente chama de sky, né? E o heaven é, os céus espirituais, né? So I got to be good. Então, I got to be good. Então, eu tenho que ser bom, né? Então, ela foi para o céu, então eu tenho que ser bom. So I can see my baby when I leave this world. Para que então eu possa ver minha querida quando eu deixar este mundo, quando também for embora, quando eu partir. We were out on a date. Nós tínhamos saído, né? We were out, estávamos fora, num encontro. In my daddy's car. Aqui o possessivo, daddy's car, é igual the car of my daddy. Ou seja, nós estávamos num encontro com o carro do meu pai, né? No carro do meu pai. We hadn't driven very far. Aqui, que é outro ponto que eu gosto muito de pegar, que we hadn't. Vou colocar normal. We had not driven. Aqui, muitas pessoas confundem com present perfect, mas este aqui não é o present perfect, gente, não. Este aqui é o que a gente chama de past perfect. Então, para você sempre pensar, qual que é a diferença entre present perfect e past perfect? A diferença sempre está na conjugação do verbo auxiliar. Quando o verbo auxiliar está no presente, então ele é present perfect, né? Quando o verbo to have está no presente, ele é o present perfect. Quando o verbo to have está no passado, que é o caso aqui, ele está no past perfect. Então muita gente confunde as duas coisas, mas tanto a forma quanto o sentido das duas coisas são diferentes, tá? Então, we had not driven. Ao contrário, atenção, muita atenção com isso, gente. Então, assistam os outros vídeos de análise de música, tal, que eu falo bastante do present perfect. Mas aqui a gente está falando do past perfect. Então isso é muito importante. Ao contrário do present perfect, o past perfect pode ser traduzido literalmente. Vou repetir. Ao contrário do present perfect, o past perfect pode ser traduzido, pensado literalmente. Ele é o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito. Nós temos o pretérito em português, né? Nós temos o pretérito mais que perfeito simples e o pretérito mais que perfeito composto. O simples não é algo que a gente use tanto. Então é aquele eu dirigira, eu falara, eu pensara. Esse é a forma simples. A forma composta é simplesmente eu tinha pensado, eu tinha dirigido, eu tinha falado e assim por diante. Então aqui a gente pode pensar de maneira um pouco mais literal. Só que qual que é o sentido? É uma coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos. Olha, legal, a gente sabe o que significa. Só que qual é o sentido? Qual é o sentido? E muitas pessoas, apesar da gente poder traduzir essa ideia literalmente para o português, muitas pessoas não sabem qual é o sentido sequer em português, porque a gente não para muito para pensar. Então a gente até usa essas frases, né? Tipo, não tínhamos dirigido, não havíamos dirigido ah, muito longe, aqui, né? Como nesse caso. Mas o pretérito mais que perfeito ou past perfect em inglês tem o sentido. Eu gosto de simplificar o sentido dele, apesar de ser uma explicação simplificada, é uma explicação bastante com alta acurácia. Tá? Então, é simples, mas é uma resposta acurada. É simplesmente o passado do passado. Então, past perfect, ele está falando de uma ação que aconteceu no passado, mas não é simplesmente no passado, ele está falando no passado que é anterior ao passado. Isso é muito importante, é diferente do present perfect.
Ele é diferente do present perfect. Então imagine que é o seguinte, eu sempre dou o exemplo de, olha, eu saí de casa, eu esperei pelo ônibus, eu peguei o ônibus, e quando eu cheguei na catraca, eu percebi que eu tinha deixado minha carteira em casa. Ou seja, eu estou falando aqui, ó, 5 frases, 5 ações no passado. E aí eu falo, eu percebi que eu tinha deixado minha carteira em casa. Veja, quando eu coloco esse tinha deixado, qual, qual que é o sentido que eu tenho? Né? É que eu deixei antes de tudo. Antes de qualquer coisa, antes dessas 5 ações, eu estou falando eu tinha deixado. Ou seja, é uma ação anterior a essas 5. E simplesmente se eu falo, eu percebi que deixei. De repente você pode até falar, mas você não vai dar um sentido tão exato e você vai correr o risco de causar uma interpretação errônea, porque se você está usando tudo no mesmo tempo, tudo no passado, as pessoas provavelmente vão entender que está tudo no mesmo contexto temporal. Quando você usa o tinha deixado, não, você está falando que é outro contexto temporal, é um contexto temporal ainda anterior, então é simplesmente o mais passado que passado. Então ele está contando a história da tragédia, né? E aqui ele está falando de um contexto anterior à tragédia, tá? Vamos continuar aqui. Então, we had not driven, né? Nós não havíamos dirigido muito longe. Quando quando a merda aconteceu, nós não tínhamos dirigido muito longe. Ou seja, a merda aconteceu no passado. Mas dirigir foi um ato antes da caca acontecer. Ok? Então é mais passado que passado. Uh, there in the road, straight ahead. Lá na estrada, bem na frente. Straight ahead, bem na frente. A car was stalled. O carro estava parado. The engine was dead. O motor estava morto. I couldn't stop, so I swerved to the right. Não, eu não consegui parar. Então eu virei para a direita. Eu desviei para a direita. I'll never forget the sound that night. Eu nunca me esquecerei o som daquela noite. The screaming tires. Os pneus que faziam, né, o barulho dos pneus. Os pneus gritantes, né, os pneus que gritavam, né, e por conta, claro, estava derrapando, o carro começou a derrapar, os pneus, então é disso que ele está falando. The busting glass, os vidros, né, foram dourados, né? The painful scream, o grito de dor, o grito dolorido, doloroso, né? That I heard last, eu ouvi por último. Ou where can my baby be? Onde pode estar o meu amor? The Lord took her away from me. O Senhor levou ela para longe de mim. She's gone to heaven, so I got to be good. Ela foi para o céu, então eu tenho que ser bom. So I can see my baby when I leave this world. Para que eu possa ver o meu amor quando eu deixar este mundo. When I woke up, quando eu acordei, the rain was pouring down. To pour é tipo, a chuva estava torrencial, estava caindo pra caramba, enfim, a chuva estava muito forte, tá? There were people standing all around. Havia pessoas em pé, né, por toda a volta tinha gente, né? Imagine a cena. Something warm flowing through my eyes. Algo quente fluindo pelos meus olhos. But somehow I found my baby that night. Mas de alguma maneira, esse somehow, né, de algum modo,
de alguma maneira, eu encontrei o meu amor naquela noite. Pessoa, minha querida, eu encontrei naquela noite. I lifted her head. Aí aqui é onde pega o coração. Eu levantei sua cabeça, né? Eu levantei a cabeça dela, ele está falando, né? Ah, ela olhou para mim e disse, pô, cara, essa música é embaçada demais. Ela olhou para mim e disse, hold me, darling, just a little while. Ela falou, me segure, querido, só por um momento. I held her close. Eu a segurei firme, eu a segurei perto de mim, né? I kissed her our last kiss. Eu dei, eu a beijei, né? O nosso último beijo, né? I found the love that I knew I had missed. Eu encontrei o amor que eu sabia que eu tinha perdido, que eu, mais ou menos assim, de novo aqui, past perfect. I had missed. Eu encontrei o amor que eu tinha perdido, ou podemos entender também de sentir falta, né? Que eu tinha sentido falta. Eu encontrei algo que eu tinha sentido falta antes. And now she's gone. Mas agora ela partiu. Even though I hold her tight, mesmo que eu tenha segurado firme, né? Que eu tenha assegurado firme. I lost my love, my life that night. Eu perdi o meu amor, minha vida naquela noite. Então, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven. So I got to be good so I can see my baby when I leave this world. É música bastante pesada, né? Essa música é sensacional, mas tem uma história bastante trágica, é uma história verdadeira. São 5 amigos, na verdade, que haviam saído ah, de carro, né? E deixa eu só achar aqui o nome. O autor da música, né, que é o Wayne Cochrane, ele se inspirou no acidente ocorrido no dia 22 de dezembro de 1962, na Geórgia. Né? Então, os jovens Janet Clark, Al Hancock, que era o motorista, ambos com 16 anos, e mais outros 3 amigos, estavam em um Chevrolet 1954 em intenso tráfego quando atingiram um caminhão que carregava madeiras. Clark, Hancock e mais um amigo morreram, os outros 2 ficaram seriamente feridos. Cochrane dedicou a música a Janet Clark, ou seja, que é inspirada, né, numa história real, bastante trágica, né? E a música ela consegue, pelo menos na minha opinião, ela consegue trazer muito bem. A letra é uma letra trágica, mas é muito maravilhosa. Faz você se colocar na cena, né? Dando os detalhes do acidente, o que aconteceu, fala da janela, do som, fala poxa, o cara tá levantando a cabeça da, da namorada e ela tá ali prestes a morrer. É uma música bastante interessante, bastante triste, né? Mas, bom, contrário da tristeza, eu vou ficar muito feliz, apesar de depois dessa música, eu fico muito feliz se você deixar a sua curtida aqui no vídeo, compartilhar, né, com seus amigos, enfim, e deixe a sua opinião, comentário, sugestão aqui nos comentários. E é isso aí, até a próxima. Não deixe também de se inscrever aqui e sempre deixando sua opinião, sua sugestão. A gente vai sempre dar uma lida e fazer um melhor aí para vocês. Valeu!